Vamos lá dar início à nossa aula sobre crase. Um assunto que tem feito medo a muita gente. Mas nesta aula, nós vamos perceber o quanto esse assunto é simples, tá certo? Então vamos lá. O que seria crase? Vamos começar pelo conceito. Crase é a fusão da preposição a exigida pela regência do verbo ou do nome, mais o artigo definido a. Os pronomes demonstrativos aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo, e o pronome demonstrativo a. Então a crase não é esse acento. O nome desse acento é acento grave. A crase é a fusão de um a preposição com um a artigo. Tá certo? Esse acento ele serve para indicar a crase. O nome desse acento é acento grave. Quais são as condições para que ocorra a crase? Vamos a elas. Então, observe. Primeiro, o termo regente, e por isso foi necessário estudar antes regência verbal e nominal para compreendermos melhor crase. O termo regente, ele deve exigir a preposição a. Essa é a primeira situação. O termo regido tem que ser uma palavra feminina. Senão, não vai haver a fusão do a preposição com o a artigo. Ou seja, a palavra da sequência, o termo regido, tem que ser uma palavra feminina que admita o artigo a ou as. Por exemplo, ele foi a. Quem vai a algum lugar. Preposição. A fazenda. Esse a é o artigo feminino que acompanha o substantivo feminino fazenda. Então aqui eu tenho a fusão do a preposição com o a artigo. Ele foi a fazenda. Note que dentro deste a, com acento indicativo de crase, existe uma preposição e existe um artigo. É interessante frisar isso. Se uma questão pergunta, pede para você identificar quantas preposições existem num enunciado qualquer. E lá existir uma palavra e tiver crase, você tem que contar com essa preposição. Dentro desse a, vamos pensar assim, dentro desse a com crase, existe uma preposição e também existe um artigo. Se você for contar as preposições, tem que contar com a que está dentro desse a. Se você for contar os artigos, tem que contar com o que está dentro desse a. Não esqueçam disso, tá certo? Qual é a regra prática? Beleza. Para saber se há crase antes da palavra feminina, detalhe importante, crase só acontece se o termo regido for palavra feminina. Vou enfatizar isso. Então, para você saber se tem crase ou não, um macete prático, vai fazer a substituição da palavra feminina por uma masculina equivalente. Ao fazer a substituição, observe o seguinte. Se antes da palavra feminina aparecer ao ou aos, você já sabe que antes da feminina vai ter a crase. Olha só. Ele foi à feira ontem. Ah, ele foi à feira. Mas eu estou com dúvida se vai haver crase ou não. Então você vai trocar por uma palavra masculina equivalente. Trocou feira, palavra feminina, por mercado. E observou que na substituição apareceu ao. Então pode marcar a crase sem medo. Tá certo?
pode marcar a crase sem medo. Todavia, se ao fazer a substituição de uma palavra feminina por uma masculina equivalente, não aparecer ao ou aos, e sim aparecer a, as, o, os, não usa crase. Esse é o macete mais legal que você pode imaginar sobre crase. Bem prático. Certo? Olha só. Os jovens visitaram a cidade. Os jovens visitaram o museu. Trocou cidade por museu e apareceu o. Mas aí é uma questão de regência. O verbo visitar, ele não rege a preposição a. Esse a aqui é o artigo que está acompanhando o substantivo feminino cidade. Então, como não há fusão do a preposição com o artigo, não ocorre crase. Tá certo? Casos em que ocorre crase. Quais são as situações? Vamos lá. Ocorre crase nas locuções adverbiais femininas. O rapaz saiu à tarde e chegou à noite. Locução adverbial de tempo. À tarde, à noite. Crase. Ocorre crase nas locuções adverbiais de lugar. Ele foi à feira e depois à lavanderia. Locuções adverbiais femininas. Crase. O governador viajou às pressas. Locução adverbial de modo. Crase. Observação. Com as locuções adverbiais femininas de instrumento, foca nisso aqui, a crase é facultativa. O pai saiu sem fechar a porta à chave. O pai saiu sem fechar a porta à chave. Locução adverbial de instrumento, a crase é facultativa. Tá correto? Com crase, tá correto. Sem crase. Tranquilão? De boa? Pode seguir? O soldado foi ferido à baioneta. Instrumento também. Crase facultativa, opcional. Então, a baioneta com crase, ok? A baioneta sem crase, ok. Mas aqui eu tenho uma locução feminina adverbial de instrumento. Essa é uma exceção da regra. Você vai poder colocar ou não a crase. Nas demais locuções adverbiais femininas, o uso da crase é obrigatório. Ocorre crase ainda nas locuções prepositivas formadas por a, olha a estrutura da locução, palavra feminina mais preposição de. Tá certo? Então, quando você tiver uma locução prepositiva com essa estrutura, crase nela. Exemplo, meu amigo conseguiu ser aprovado à custa de muito esforço. A, mais palavra feminina, mais preposição de. Crase. Ele saiu à procura de ajuda. Segue o mesmo, a mesma lógica do exemplo anterior. Ocorre crase nas locuções conjuntivas, formada de a mais palavra feminina mais que. Olha só. A cidade se acalma à medida que escurece. À proporção que chovia, aumentavam os buracos na rua. Observação. Na expressão ou nas expressões a moda de e a maneira de, a palavra principal pode ficar oculta. Então, o a poderá ficar diante da palavra masculina, como no exemplo. Usava cabelo a Luiz 15. Ah, professor, mas você disse que a regra de crase só pode usar crase antes de palavra feminina. Aqui eu tenho a palavra masculina, Luiz. Só que a moda de Luiz 15. A palavra a moda, a expressão a moda, ela pode ou não aparecer
na construção. Ela pode ficar oculta. Cabelos a Luiz XV, cabelos a moda de Luiz XV. Tá certo? Casos em que a crase é facultativa, ou seja, ela é opcional, eu posso utilizá-la ou não. A crase é facultativa antes de pronomes possessivos femininos. Por quê? Porque antes desse tipo de pronome, o artigo é facultativo. Para que haja crase, tem que haver artigo e preposição, a e a. Se o artigo é facultativo, então a crase é facultativa. Por quê? Se você coloca o artigo, vai haver a fusão do a preposição com o artigo. Se não coloca o artigo, opta por não colocar o artigo, então a crase fica facultativa. Ou seja, a crase não vai aparecer, não vai haver a fusão da preposição com o artigo. Olha o exemplo. Ele se refere à minha mãe. Pronome possessivo, feminino. Com crase, sem crase. E os dois estão corretos. A crase também é facultativa antes de nome de mulheres. Eu me referi a Maria, com crase, correto. Eu me referi a Maria, com crase. Sem crase, perdão, correto. Depois da palavra até, a crase é facultativa. Todos os alunos foram até a escola. Todos os alunos foram até a escola. Depois da palavra até, a crase é facultativa. Casos que não ocorrem crase, ou seja, casos em que a crase é proibida. Nós já vimos os casos em que a crase é obrigatória. Agora há pouco os casos em que a crase é facultativa e agora crase proibida. Antes de nomes masculinos, a crase é proibida. Por quê? Porque não admite artigo feminino. Artigo A. Ele adora andar a cavalo. Ela prefere andar a pé. A cavalo e a pé. Cavalo e pé, palavras masculinas, então não ocorre crase, tá certo? Isso aí é uma preposição. Antes de verbos, por quê? Porque antes de verbos não aparece artigo. Assim que saíram, começaram a correr. Tá certo? Antes de pronomes que não admitem artigo. Por exemplo, pronomes pessoais. Porque antes desses pronomes não existe artigo. Todos se dirigiam a ela. Esse a é preposição. Não há artigo aqui. Se não há artigo, não há fusão. Não havendo fusão, não há crase. Pronomes de tratamento. A crase é proibida também. Por quê? Porque antes desses pronomes não tem tratamento. Perdão, não tem tratamento não. Pô. Não tem artigo. Não ocorre artigo. Dirigi-me a Vossa Excelência para despedir-me. Esse a é a preposição regida pelo verbo dirigir. Observação. Os pronomes de tratamento dona, senhora e senhorita, pelo fato de esses sim admitirem artigo, aí admite crase. Nada disse a senhora, tá certo? Só atenção, esses três casos. Dona, senhora e senhorita. Pronomes demonstrativos, indefinidos e relativos. É hora de dar um basta a essa barbárie. Não demonstrava sua tristeza a ninguém. Aquela é a senhora a quem dirigi meus votos de felicidade. Todos esses as são preposições, tá certo? Observação. Pode ocorrer crase entre a preposição a e os pronomes relativos, a qual e as quais. Olha só. Estas são as finalidades às quais se destina o projeto. Seria aquela jovem a qual você se referia? Quando o a sem s aparece antes de uma palavra no plural, também não se usa crase. Ele se dirigia a pessoas estranhas, sem crase.
Em expressões com palavras repetidas, também é proibido o uso da crase. O tanque se encheu gota a gota. Palavras repetidas, não tem crase. Antes de nomes de cidades que não admitem artigo feminino A, sem especificativos. Olha só. Eles pretendem ir a Paris. Quem vai, vai a algum lugar. Então, esse A aqui é a preposição do verbo ir. Observe. Quando o nome da cidade apresenta um especificativo, aí ela passa a admitir artigo e, nesse caso, pode ocorrer a crase, desde que o termo regente exija a preposição a. Eles pretendem ir. Quem vai, vai a algum lugar. A fascinante Paris. Agora sim, nós temos a fusão da crase, ou melhor, a fusão da preposição com o artigo. Por quê? Porque agora a palavra está determinada, está especificada, certo? Antes da palavra casa, no sentido de lar, residência própria de pessoa, se não vier determinada, não usa, não acontece crase. Se vier determinada, aceita a crase. Olha só, voltei a casa cedo. Não determina qual casa, esse A é preposição. Voltei à casa dos meus pais, agora está determinado. Nesse caso, a crase é necessária. Antes da palavra terra, no sentido de chão firme, tomada em oposição a mar ou ar, se não vier determinada, não aceita o artigo e não ocorre crase. Se vier determinada, aceita o artigo, logo ocorre crase. Os marinheiros já voltaram à terra. Sem crase. Os marinheiros voltaram à terra dos meus sonhos. Agora a terra está determinada. Então, com crase. Observação importante. Quando a palavra terra for usada no sentido de terra natal ou de planeta, a palavra terra admite artigo. Por isso, ocorre crase. Se, claro, o termo regente exigir preposição. Quem volta, volta a. Preposição. Terra permite a presença do artigo feminino. Então, A mais A com crase. Tá certo? Tranquilão? Beleza? Esse era o nosso assunto da aula de hoje. Theodore Roosevelt disse: é muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo expondo-se à derrota, do que formar fila com os pobres de espírito, que nem gozam muito, nem sofrem muito, porque vivem nessa penumbra cinzenta que não conhece vitória nem derrota. Fiquem todos com Deus, assistam a aula quantas vezes acharem necessários. Bons estudos. Um abraço do professor LC, do LC Cursos. Valeu!